Beleza, gente. Então, como eu falei, eu sou o Gustavo, sou analista de engajamento. Estou aqui com a Gabi, acho que ela está aqui em cima ou embaixo, não sei. Ela também é aqui no nosso time de engajamento. A gente vai fazer aqui o webinar de boas-vindas com vocês, então a gente vai explicar um pouquinho mais o pacto, o que é o pacto, quais são as atividades. Então, a partir do momento que vocês entraram, aderiram ao pacto, o que vocês têm aqui para tirar proveito dessa iniciativa que a gente tem, que é a iniciativa, vamos dizer assim, olhando para a área privada da ONU aqui no Brasil. Então, desde já, então, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao Pacto, tá? Então, Gabi, passa para mim o slide. Foi. O Pacto Global, então, é uma iniciativa da ONU para o setor privado. Então, vocês entrando agora para o Pacto, vocês participam de uma rede que tem mais de 17 mil empresas em 162 países, e dessas 117 mil ainda tem as empresas as não empresariais. Então, a gente passa de mais de 20 mil empresas participantes, né, entre empresariais, não empresariais, em 65 redes locais. O Pacto também, ele atua hoje com o Global, que é assim que a gente chama, então tem a sede em Nova York, ele passa as diretrizes para as redes, né? Então a gente no Brasil recebe as diretrizes do Pacto de Nova York, e aí a gente vai coordenando as ações, vai aplicando aqui localmente. No próximo slide, a gente vai ver que no Brasil a gente é a terceira maior rede. Então a gente está caminhando aí para chegar na segunda e de repente a primeira, e com essas adesões a gente vai crescendo o nosso pacto, vai crescendo os movimentos, as iniciativas e também galgando aí esses lugares. Nas Américas a gente já é a primeira rede das Américas, mas no mundo a gente é a terceira maior rede. Então agora vocês fazem parte da terceira maior rede do Pacto Global da ONU, que é essa iniciativa para o setor privado. Então, aqui no Brasil, são mais de 1.900 participantes, né? Dentro dessas 1.900, a gente tem 450 companies, que são aquelas que têm mais de 250 funcionários, ainda tem as pequenas, médias e microempresas e as não empresariais. O pacto, quando ele nasce, gente, ele nasce muito na ideia do Kofi Annan, que surgiu lá em 2000, né? E com esse propósito aqui, de transformar as estratégias empresariais em prol do desenvolvimento sustentável num Brasil que não deixa ninguém para trás. Então, é esse momento que eu falo para vocês o que é o pacto, o que não é o pacto. Então, a gente é muito mais a ideia de fazer vocês integrarem as estratégias ODS dentro das estratégias da empresa de vocês, dentro do dia a dia e da rotina da empresa de vocês, tá? Mas a gente não é um selo de certificação de sustentabilidade, de ESG, a gente também não é uma auditoria dos números de vocês para esses temas, e a gente também não é uma consultoria. A gente atua muito mais acelerando as iniciativas que vocês têm, as estratégias de vocês, e integrando isso. Então, fazendo que vocês maximizem o impacto positivo de vocês, minimizem ou até zerem o impacto negativo de vocês, e que se vocês fossem fazer isso dentro de um período mais longo, vocês agora com o Pacto façam isso num período mais curto, com as trocas com a gente, com as trocas com outras empresas, com todas as iniciativas e atividades que a gente vai fazendo. E essas iniciativas, atividades, a gente explica um pouquinho mais para frente quando a Gabi começar a falar. Passa para mim, Gabi. Aí. E aí eu estava falando para vocês Kofi Annan. Então, Kofi Annan lá em 2000, ele fez essa chamada, vamos dizer assim, para o setor privado. Então, antes a ONU olhava muito mais para as nações, para os países, e era um clube mais restrito, vamos dizer assim. E aí o Kofi Annan entende que para toda a estratégia que o mundo precisava desenvolver, quando a gente falava, precisando de um mundo melhor, a gente precisava incluir as empresas também, o setor privado dentro dessas estratégias. Então, ele faz esse pacto, ele convoca esse pacto entre a ONU e o setor privado para poder desenvolver isso com todo mundo junto dentro dessa ideia, né, de fazer aí as empresas também entrarem dentro desses valores e princípios que a ONU propunha. E aí, dentro desses princípios, a gente tem 10 que está no próximo slide. Aí, ó. A gente tem 10 princípios que a gente olha muito para quatro pilares de direitos humanos, trabalho, meio ambiente, anticorrupção. Esses princípios, eles vão muito de acordo
Então, com a Declaração Universal de Direitos Humanos, a da Organização Internacional do Trabalho, e a gente visa muito eles no sentido de respeitá-los 100%. Então, qualquer violação de um desses princípios acarreta, de repente, no risco da empresa ser retirada do pacto. Então, tem todo um processo para isso acontecer, para essa retirada, mas toda ação de retirada ela vai se basear nesses princípios aqui, que estão aqui na tela, os 10 princípios. E aí, além dos princípios, a gente também tem as ODS. Então, a gente lá em 2015 pensou nas ODS. Então, quais são os objetivos que o mundo... Nas ODS, não, nos ODS, tá, gente? Os objetivos. Então, a gente pensou lá na frente nos objetivos que o mundo precisava atingir para ser um mundo melhor, para a gente conseguir ter um mundo mais duradouro, vamos dizer assim. E aí foram traçados 17 objetivos que vocês provavelmente já conhecem, e não precisam conhecer todos, tá? Isso daí acho que vocês vão se acostumando e vão olhando aqueles que vocês mais vão trabalhar. E aí não precisam trabalhar todos também, podem escolher os que fazem mais sentido para vocês, porque até que a gente também traça os princípios que a gente entende que são mais emergenciais no Brasil. Por exemplo, o Pacto trabalha muito mais nos princípios 2, o 10 e o 13, né? E são 17 objetivos. Desses objetivos, a gente escolheu esses, mas esses objetivos eles vão se desdobrando em metas, que são 169 metas, 231 indicadores, então é muita coisa para se trabalhar, e por isso a gente acaba focando naqueles que a gente acha que faz mais sentido trabalhar nesse momento, ou que de repente, no caso de vocês, vocês conseguem ter mais engajamento, ter mais alcance para trabalhar com eles. E como que a gente faz isso? Como que vocês vão poder fazer isso? A gente vai ver agora na jornada que vocês vão seguindo com a gente. Então, a gente vai fazer esse suporte a vocês, então ajudar vocês a desenvolver todos esses objetivos e as ações na empresa de vocês. E agora com o Pacto vocês vão conseguir ver isso de uma forma que a gente espera que seja mais acelerada. Gabi, Perfeito, Gustavo. Vou falei seguir por alguma coisa que aqui. faltou? Perfeito, essas colocações. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como o Pacto Global, de fato, ajuda as empresas a acelerarem suas estratégias de sustentabilidade, né? A gente divide aqui o nosso trabalho em três pilares ou três níveis de maturidade, começando com uma base, que é o conhecimento, né? Então, a empresa que está mais incipiente, mais iniciante em temas ESG ou de sustentabilidade, ela precisa investir mais tempo entendendo quais são, né, as suas prioridades, quais são os caminhos que ela deve percorrer, quais são os seus impactos, e por isso a gente começa ali a jornada no conhecimento. A partir do momento que ela tem maior maturidade sobre, né, e domínio sobre quais são os temas que ela gostaria de trabalhar e priorizar, a gente fala para o engajamento de fato nas atividades com impacto global, que são as oportunidades que também vou apresentar para vocês aqui hoje. E, por fim, as empresas que são mais engajadas, mais maduras, já estão numa fase mais avançada na jornada de sustentabilidade, elas recebem uma consequência desejável, que é a visibilidade, de ser um porta-voz daquele tema ou daquele setor em termos de sustentabilidade, né? Então, a gente tem essas três frentes de trabalho, e é o que eu vou apresentar hoje para vocês, para que vocês possam acelerar a jornada de sustentabilidade das empresas, né? Então, começando com conhecimento, a gente tem 3 projetos ativos hoje, e o primeiro deles é a jornada ODS. Hoje a gente vai passar aqui em torno de 40, 50 minutos falando sobre o Pacto Global, mas para que vocês possam ter um onboard, né, um processo de entrada mais tranquilo e mais objetivo, a gente oferece para toda a empresa participante, principalmente os que entraram agora, a Jornada ODS, que é um curso gratuito, com interações ao vivo, uma vez por semana, que tem duração de 6 semanas. Nesse curso também, a gente oferece, né, um canal do Slack que a gente envia materiais, a gente também envia por e-mail, canal de interação, e esses encontros de 1 hora por semana via Zoom, para que vocês possam tirar dúvidas e aprender um pouco mais. Neles a gente fala um pouco mais, aprofunda na agenda dos ODS, priorização, materialidade, né, metas. Então, a gente fala sobre todos esses temas de maneira estendida e gratuita. Toda empresa que participa do Pacto Global consegue inscrever um funcionário, um colaborador por edição da Jornada ODS,
e abrem turmas a cada 3 meses, tá? Então, se vocês quiserem, a partir do momento que vocês receberem o nosso manual, a gente recomenda muito que vocês façam parte da próxima turma da Jornada ODS, ou quando vocês quiserem, a próxima é em julho, e se aprofundem um pouco mais e tenham maior clareza sobre as atividades do Pacto Global a partir desse curso, que é super legal e uma grande oportunidade também de interação, porque cada uma das turmas conta com até 100 empresas participantes em cada edição. Então, é uma grande oportunidade também para vocês se conhecerem e fazerem network. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, peço que coloquem aqui no chat, que eu vou lendo, estou com 2 telas, e aí a gente vai sanando ao longo da apresentação, porque como é uma apresentação um pouco longa, é interessante que a gente também possa ler ao longo do tempo aqui e responder no timing correto. Caso não tenham dúvidas, né, eu sigo para a nossa próxima oportunidade em conhecimento, que é a plataforma do Academy. Enquanto a jornada ODS, ela pode uma pessoa por empresa, então ela acaba sendo um pouco exclusiva, né? O Academy, ele é a oportunidade de horizontalizar o conhecimento de temas de sustentabilidade, interação com o Pacto Global para todos os colaboradores da sua empresa. Independente se a sua empresa tem 2 colaboradores ou 2.000 colaboradores, todo mundo que tem um e-mail corporativo consegue acessar essa que é a maior plataforma de e-learning de sustentabilidade do mundo. Nelas tem cursos do mais básico, no Academy tem cursos do mais básico até o mais avançado nos temas trabalhados pelo Pacto Global, né? E a maioria dos cursos já está traduzido para português, porque essa é uma plataforma internacional, então muitos já estão com legenda ou com dublagem para português, e a gente tem, inclusive, uma curadoria desses conteúdos que eu vou enviar para vocês por e-mail, para que vocês possam avaliar e estimular o público interno a acessar o Academy. Né? Eu gosto de brincar que é como se fosse o Netflix da sustentabilidade, porque você pode acessar a qualquer hora, é um acesso individual por meio do e-mail corporativo, é bem simples, já está liberado, basta criar um login e senha com e-mail corporativo que vocês já conseguem acessar, e eles geram certificados, né? Então é um conteúdo de muito valor para todos os colaboradores e não tem nenhum custo adicional, né? Nenhuma restrição, além do fato de ter que ter um e-mail corporativo. A última, né, colaboração que a gente tem em termos de conhecimento é o nosso portfólio. Né? O nosso portfólio tem ali algumas opções de contratação, então existe um custo atrelado. Caso a sua empresa tenha uma necessidade específica, seja de um workshop para alta liderança, uma preparação para um evento, uma palestra, ou mesmo participar de um programa relacionado a algum tema que é muito crítico na sua empresa e você tem alguma dificuldade, existe uma dificuldade de resolução ou de encaminhamento daquela questão, a gente oferece isso tudo no nosso portfólio de conhecimento. Como eu falei para vocês, tem um custo adicional, mas costuma ser bastante competitivo comparando com outras instituições, que o Pacto Global é um instituto. Com essa boa base de conhecimento, pessoal, a gente consegue, de maneira mais assertiva, entender quais são as frentes que vocês querem e podem se engajar, né? A gente tem muitas frentes de trabalho no Pacto Global, nem todas elas vão contemplar todas as empresas, né? É muito difícil que tudo que a gente ofereça seja o perfeito para a sua empresa. Algumas coisas podem ser mais importantes e outras podem ser menos importantes, e a gente entende também que a questão de administração do tempo é crucial. Então, por isso, com esse maior conhecimento, vocês vão ser mais assertivos quando a gente for falar nos programas de engajamento de fato. Quais são as frentes que a gente tem que vão beneficiar verdadeiramente a jornada de sustentabilidade da sua empresa? A gente tem hoje em engajamento 3 projetos, começando com o Hub ODS, que é o nosso projeto de inserção estadual. Tá? Hoje a gente está em 7 estados do Brasil para tratar de sustentabilidade. O Hub é gratuito. Tá? Então, se vocês tiverem empresas na cadeia de valor de vocês, no estado de vocês, que não estão no Pacto Global, isso pode ser uma porta de conhecimento sobre temas de ESG e sustentabilidade no estado. Né? O Hub promove essa interação, promove esse conhecimento,
E o nosso objetivo é, até 2030, estar em todos os estados do Brasil para que a gente consiga ter esses diálogos estaduais e regionais e aproximar a Agenda 2030 dos ODS a esses lugares, né? Então, o nosso próximo hub, que vai ser aberto em junho, é na Bahia, a gente tem previsão de abrir também no Pará, algum no Centro-Oeste. Então, é um projeto que está se desenvolvendo muito rápido, e caso vocês queiram participar, né, seja como ouvinte, palestrante, desses nossos encontros, são muito bem-vindos. Basta aqui clicar no Saiba Mais, no nosso manual, e vocês vão ser direcionados. A responsável por esse programa é a Laura Pujol, e ela pode ajudar vocês a se engajarem nesses temas. Falando de espaço, né, de compartilhamento de conhecimento, de boas práticas networking, a gente tem as plataformas de ação, que são os espaços em que todas as empresas participantes do Pacto Global, inclusive organizações não empresariais, podem acessar. São encontros a cada 3 meses que a gente realiza, encontros temáticos, em torno desses 6 assuntos que estão aqui na tela. Tá? Vocês, como empresa participante do Pacto Global, podem escolher participar de até 4 plataformas de ação, com 3 pessoas em cada. Então, 3 aqui, tá vendo? 3 pessoas em cada. Para fazer a inscrição, basta enviar para a gente o nome, o e-mail e o cargo das pessoas que vocês querem colocar em cada uma das plataformas. Podem ser a mesma, pode ser a mesma pessoa, podem ser pessoas diferentes, enviando para o nosso e-mail engajamento@pactoglobal.org.br. Esse arquivo é para vocês, então não precisa decorar. Vocês podem, a qualquer momento, fazer a inscrição na plataforma de ação. Não existe um prazo para vocês se inscreverem. Vocês podem levar isso internamente, debater quem vai ficar em cada uma das plataformas e enviar para a gente, que a gente faz, e vocês, né, recebem a agenda de encontros. Esses encontros, por conta da pandemia, eram 100% online via Zoom, mas alguns agora, a partir desse ano, estão sendo híbridos. Então, quem estiver em São Paulo, puder estar em São Paulo, pode fazer esse encontro presencialmente, o que facilita o networking, né, encontrar com outras empresas, mas também, se vocês não estiverem, não puderem participar, vai ter sempre o online para que consigam estar a par dos debates. As plataformas de ação, elas tratam de assuntos correlatos ao tema da plataforma. Então, por exemplo, a plataforma de água, em cada um dos seus encontros, ela vai ter uma temática. A gente pode levar um especialista para falar, por exemplo, de resiliência hídrica, acesso à água e saneamento, combate a lixo nos oceanos, entre outros temas, e ter uma empresa que apresenta um case, né, como ela tem lidado com aquele tema, né, ou qual é o desafio dela, e a gente sempre reserva um tempo para que vocês possam fazer networking. Dentro das plataformas também tem alguns projetos setoriais, por exemplo, na plataforma de clima tem um projeto setorial da construção civil, tem de energia, também na plataforma de direitos humanos. A gente tem alguns debates setoriais que facilitam também essa interação, e é uma agenda paralela quando a gente fala desse tema, tá? De debates setoriais. Para que vocês tenham uma visão um pouquinho melhor do que tem em cada uma das plataformas, quais são os temas que são tratados em cada uma delas, eu vou passar aqui rapidinho os nossos slides, não vou entrar em detalhes, peço que vocês leiam depois, mas para que vocês tenham esse panorama geral. Então, por exemplo, a plataforma de água, como eu falei para vocês, trata de temas de oceano, de residência hídrica, ODS 6, ODS 12 e ODS 14. A plataforma de direitos humanos costuma ter um público mais ligado a RH, sustentabilidade, porque trata questões de diversidade e inclusão, mas não só isso, a gente fala também de saúde mental no trabalho, remuneração justa, entre outros temas. A Jéssica perguntou se eu envio os links no e-mail. Sim, eu vou enviar todo esse material, esse é o nosso manual, eu vou enviar para vocês por e-mail, tá? Com os anexos e com os links, para que vocês possam clicar sem problema nenhum. Não se preocupe. Mas retomando aqui, então, direitos humanos, temos ali alguns projetos, inclusive com outras agências da ONU, com o Acnur, que trabalha com refugiados, ONU Mulheres, que trabalha com questões de gênero, e trabalhamos naquela plataforma, desculpa, passei, o ODS 3, o ODS 5, o ODS 8 e o ODS 10, prioritariamente. Na plataforma de clima, né, a gente fala naturalmente de emissão de gases de efeito estufa, combate a mudanças climáticas. Temos o suporte do Science Based Target Initiative, que é o SBTI.
Temos também diálogos setoriais, como eu falei para vocês, temas de Amazônia, de energia, de construção civil, biocombustíveis, entre outros. A plataforma de ação contra a corrupção é uma plataforma ligada ao ODS 16 e também ao princípio do Pacto Global de Anticorrupção, e ela tem um público mais voltado para o compliance, para a governança, né, jurídico das empresas, e ela trata de temas como cultura de integridade, análise de cadeia de valor, análise de risco, soluções de tecnologias de compliance, e aproxima do Pacto Global, normalmente um público que não é o nosso ponto de contato, como vocês são, que normalmente é o pessoal de sustentabilidade das empresas. Para empresas que têm alguma interação com o agronegócio, né, com questões de, até inclusive de preservação da Amazônia ou de combate à fome, a gente tem uma plataforma que se chama Ação pelo Agro Sustentável, tá? Que tem ali alguns projetos bem interessantes, como finanças sustentáveis no agronegócio, questões de consumo e produção responsável, uso da terra, e uma plataforma que se chama Entre Solos, que faz a promoção de boas práticas no agronegócio em termos de sustentabilidade. E, por último, a gente tem a plataforma de ação para comunicar e engajar, que a gente chama de PASSE, né, que ela não está ligada diretamente a um ODS, é a única que não tem um ODS atrelado, porque ela está ligada a uma necessidade que as empresas nos comunicaram de aprender a se posicionar cada vez melhor, comunicar com seus públicos internos e engajá-los em temas de sustentabilidade. Então, dá esse suporte na questão de auxílio de escolha de linguagem, produção de relatórios, né, temos a frente de engajamento e a frente de aceleração. Então, é uma plataforma também que ajuda muito esse público de comunicação e marketing das empresas. Dito isso, pessoal, é importante ressaltar que as plataformas de ação, elas têm um caráter de conhecimento, de crescimento a nível de conhecimento, compartilhamento de informação, de networking, mas ela não tem uma obrigatoriedade de um resultado, né, no que se refere a atingimento de metas. Ela pode ser até um pouco mais expositiva, de aprendizagem, mas não existe um compromisso de uma empresa que participa de uma plataforma de ação a atingir uma meta na Agenda 2030. E como a gente está na década de ação, essa é a provocação que a gente tem hoje do nosso secretário-geral, que é o Antônio Guterres, faltam 7 anos e meio para o fim da Agenda 2030, a gente precisa acelerar os nossos indicadores, e isso a gente faz por meio de um outro projeto do Pacto Global, né, que ele está atrelado às plataformas de ação, mas é um projeto diferente, que se chama Ambição 2030, que são possíveis compromissos públicos que a sua empresa pode voluntariamente assumir junto ao Pacto Global, né, para que a gente consiga atingir o desenvolvimento sustentável, principalmente relacionados a ODS que são prioritários no nosso Brasil, que são urgentes e que o setor privado tem uma grande responsabilidade, né, para a superação dessas desigualdades, das questões de desenvolvimento sustentável. Para deixar isso mais claro, quais são os possíveis compromissos que vocês podem assumir, e depois eu falo como a gente ajuda vocês a atingir a meta, eu vou compartilhar o nosso vídeo de apresentação da Ambição 2030. Ele vai falar sobre 7 possíveis compromissos, 7 movimentos que a gente chama, e depois eu vou falar de um 8º que foi lançado em março desse ano. A Ambição 2030 ela foi iniciada em maio do ano passado, tá, gente? Mas também não existe hoje um prazo para que terminem as assinaturas aos compromissos públicos. Só deixando claro isso aqui para vocês, mas vou apresentar porque eu acho que o vídeo fala muito mais por si só, ele fala por si só, né? Fala muito mais sobre os movimentos do que eu posso falar aqui hoje, porque ele fala de qual é o ponto de partida que a gente está hoje no Brasil e onde a gente precisa chegar até 2030, implementando mudanças ambiciosas, metas ambiciosas das nossas empresas. O nosso planeta enfrenta diversos desafios. A depreciação da saúde mental, as desigualdades de gênero, econômica e racial, corrupção, aumento das emissões de gases de efeito estufa e falta de saneamento e acesso à água.
O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de burnout. Temos apenas 13% de mulheres em cargos de alta liderança. 51 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Dentre as maiores empresas do país, apenas 4,7% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas negras. $1 trilhão são pagos em suborno e 2,6 trilhões de dólares são roubados em ações de corrupção. Há um prejuízo mundial de 170 bilhões de dólares relacionados a mudanças climáticas. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água e 100 milhões vivem sem saneamento. Mas por que mudar para outro planeta se podemos mudar o nosso planeta? Hoje, lançamos a Ambição 2030, uma iniciativa para construir um mundo onde a natureza e as pessoas prosperem e as empresas se engajem ainda mais por um presente e um futuro melhores. A Ambição 2030 reúne movimentos endereçados para essas questões que enfrentamos hoje no Brasil. Com o movimento Mente em Foco, queremos alcançar 10 milhões de trabalhadores suportados por programas de saúde mental e 1.000 empresas participantes. Através do Elas Lideram 2030, buscamos alcançar uma presença de 30% de mulheres em cargos de alta liderança até 2025 e 50% até 2030. Com o movimento Salário Digno, desejamos que 100% das pessoas colaboradoras de toda a operação das empresas participantes recebam um salário digno até 2030. Através do movimento Raça é Prioridade, visamos multiplicar 10 vezes o número de pessoas negras ou indígenas em cargos de liderança. Com o Transparência 100%, queremos atingir 100% de transparência nas interações de empresas, compliance e governança, canais de denúncia e remuneração. Através do movimento Ambição Net Zero, idealizamos que as empresas reduzam 2 gigatoneladas de CO2, equivalente em emissões acumuladas. E por fim, através do movimento Mais Água, pretendemos universalizar o acesso à água e ao saneamento, transformando a vida de mais de 100 milhões de brasileiros. Estas são soluções para que, junto com o Pacto Global, as empresas possam assumir compromissos públicos para tomar ações efetivas e, assim, acelerar o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Agora é o momento de acordar. Agora é o momento de se unir. Agora é o momento de mudarmos o curso da história. Ainda temos tempo para garantir o mundo que queremos. Então, esse foi o convite que a gente lançou em maio do ano passado para as empresas participantes do Pacto Global, né, sobre assumirem compromissos robustos com a Agenda 2030 junto ao Pacto Global, nesse projeto que hoje é o principal, né, que se chama Ambição 2030. Ele é um projeto idealizado, iniciado aqui no Brasil, mas que em breve vai ser replicado a nível global pelo nosso escritório de Nova York, e ele tem como objetivo atingimento de metas em 8 frentes, né? Em meio ambiente, a gente fala sobre o Net Zero, a gente fala sobre a universalização de acesso à água, e a gente tem um novo movimento que se chama Conexão Circular, que foi lançado em março desse ano, que tem como objetivo política zero, né, acelerar a política zero de resíduo em aterro sanitário, incineração, e a implementação de modelos de negócio circular nas empresas que assumem esse compromisso com esse movimento, né, que é o ODS 12, de consumir e produção responsável. Em temas de S, né, social, direitos humanos, a gente tem o Mente em Foco, o Elas Lideram, Raça é Prioridade, Salário Digno, e em governança temos o Transparência 100%.
Dentro desse arquivo, vocês vão ter um pouco mais de detalhes sobre quais são os compromissos que uma empresa assume com a gente, né, quando assina uma carta de um movimento. Mas voltando aqui para esse slide geral, eu vou falar para vocês como funciona a adesão a eles, né? Quando a gente fala da plataforma de ação, que é o que eu apresentei para vocês, o espaço de compartilhamento de conhecimento, é basicamente eu compartilhar dados com a gente, as informações de inscrição, e a gente faz internamente. Mas quando a gente fala de um compromisso da empresa com uma meta ambiciosa, com uma transformação de indicadores, a gente precisa, né, para adesão à Ambição 2030, da assinatura de uma carta, né, carta compromisso da mais alta liderança de vocês, seja CEO ou presidente, com o compromisso de que vai, né, buscar o atingimento dessa meta até 2030. Então, existe também a questão de visibilidade, é um compromisso público, mas não é simplesmente assinar uma carta e daqui a 7 anos e meio a gente avalia se atingiu essa meta ou não. Muito pelo contrário, né, quando a empresa assina uma carta compromisso com a gente, indica 2 pessoas para participar de uma jornada de capacitação com o Pacto Global. Jornada essa que é gratuita, tá? Que quando vocês assinam a carta e preenchem lá quem são esses pontos de contato, vocês vão ter periodicamente reuniões para aprender metodologia, ferramentas de como atingir e internalizar esse conhecimento para o atingimento daquela meta. Então, são 2 anos que a gente passa esse conhecimento para vocês, esse passo a passo, esse caminho das pedras, e de maneira gratuita essa participação nos movimentos, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem encaminhar para mim. No final também, né, da nossa apresentação, tem o e-mail de cada um dos movimentos, caso vocês queiram falar diretamente com as pessoas responsáveis para saber um pouco mais sobre os indicadores, como faz essa adaptação, como se mensura, né? Vocês anualmente, quando se comprometem no atingimento, né, da meta, assinam a carta, vão compartilhar conosco os dados de progressão sobre aqueles indicadores, e a gente compartilha relatórios, né, relatórios uniformizados, né, unificados com o crescimento do movimento, né, quão perto do atingimento da meta está o Pacto Global e as empresas que assumiram esse compromisso. Seguindo aqui, então, gente, só para vocês verem, quando receberem o material vai ter um pouquinho mais de detalhe. A gente vai agora entrar no tema de visibilidade, né, que é a ponta do iceberg, da pirâmide, que é algo desejável para as empresas participantes do Pacto Global, bastante engajadas, que têm maior maturidade e sustentabilidade. E a gente tem alguns programas relacionados à visibilidade. A gente entende que o engajamento da alta liderança das empresas no Pacto Global acelera a jornada de sustentabilidade, né, dessas empresas. Por isso, a gente tem um programa voltado para CEOs, que se chama Liderança com Impacto. É um programa gratuito que envolve, na verdade, uma pontuação. Então, quanto mais engajado esse CEO, mais diverso, né, com temas, ele pode ser um porta-voz de um dos 17 ODS junto ao Pacto Global, para não só receber publicações para colocar no LinkedIn em parceria com a gente, mas recebe uma mentoria de brand persona e liderança sustentável, recebe materiais exclusivos de conhecimento, uma curadoria para esse público e também participa de experiências para CEOs presidentes, né, que a gente promove para que a empresa tenha um rosto, né, e seja uma liderança sustentável mesmo e consiga engajar cada vez mais a empresa no tema dos ODS. Para CFOs, a gente também tem um projeto, que esse é um projeto de Nova York, que se chama CFO Coalition for the SDGs, que em tradução é a coalizão de CFOs pelos ODS, né, que tem como objetivo alinhar as estratégias de investimento da sua empresa à Agenda 2030. Essa coalizão ela é internacional e o Brasil pretende levar até 100 CFOs, né, para participar desse programa de Nova York. Caso vocês queiram mais informações, também estão disponíveis na nossa página, aqui nesse link que vocês vão receber por e-mail. Nós temos também um calendário bastante robusto, voltado para essa alta liderança em eventos nacionais e internacionais, e dentro do possível a gente tenta viabilizar a participação dessa alta liderança nos nossos eventos. A gente faz alguns side events, né, eventos paralelos à agenda oficial que a gente está inserida,
E caso vocês tenham esse interesse de participar, né, principalmente a alta liderança por conta da restrição espacial que a gente costuma ter, seja como ouvinte, seja como palestrante ou apoiador, né, de alguns dos nossos eventos, a gente fica super à disposição. Vocês podem nos enviar um e-mail para que a gente consiga, dentro do possível, viabilizar essas participações, esse engajamento. Agora, falando um pouquinho de visibilidade, mas também de transparência, toda empresa participante do Pacto Global deve nos enviar anualmente a comunicação de progresso. A gente chama de COP, COP, mas não é a COP do meio ambiente, né? Igual a COP 27 do ano passado, COP 28 desse ano. Aqui a gente fala de comunicação de progresso, que vocês enviam para a gente como o nosso trabalho, né, informações, indicadores de vocês de sustentabilidade, para que a gente consiga mensurar como o nosso trabalho tem influenciado na evolução do trabalho de vocês em temas ESG. Então, é um relatório que vocês nos enviam, preenchem diretamente no nosso sistema, todos os anos, entre março e junho do ano corrente. Então, quem está preenchendo em 2023, né, está preenchendo dados do ano anterior, então a gente envia março e junho, envia essas informações sempre do ano anterior. Tá? Vocês entraram em 2023, vocês só respondem a comunicação de progresso no ano que vem, com temas, com indicadores relativos ao ano de janeiro a dezembro de 2023. Caso vocês tenham uma outra mensuração, né, às vezes o pessoal do agro tem mensuração por safra, pode ser preenchido dessa maneira também. E são perguntas relacionadas aos princípios do Pacto Global, né, então, direitos humanos, trabalho, meio ambiente, anticorrupção e governança, são essas 5 seções, e elas são baseadas no GRI, que é o Global Reporting Initiative, e também tem perguntas ali que são equivalentes ao CDP. Então, caso você já tenha um relatório de sustentabilidade, fica mais fácil a transposição das informações, mas caso vocês estejam no início, é uma ferramenta preciosa de autogestão de indicadores. Ela vai dar um primeiro passo para vocês produzirem relatórios de alta qualidade em temas ESG. Vocês vão conseguir, inclusive, ver a evolução de vocês ao longo dos anos, né? Comparar com dashboards, inclusive comparar com outras empresas do mesmo setor que preenchem a comunicação de progresso. Como isso é um pré-requisito obrigatório global, vocês conseguem, inclusive, ver empresas ao redor do mundo que participam do Pacto Global, o que elas responderam, como elas estão nos temas que a gente mensura, né? Para vocês poderem ver quais são os temas que vocês precisam investir mais, ou também, né, ver quais que vocês despontam, são protagonistas. É super legal a participação na comunicação de progresso, todo o conhecimento que ela traz. Como eu trouxe para vocês, é um envio obrigatório num período fixo. Caso vocês não enviem, vocês ficam 6 meses num status transitório que é de não communicate, né? Vocês podem ficar até 6 meses, a partir do momento que vocês enviam, ficam no status ativo, nenhuma pendência. Mas se deixarem de enviar, dia 31 de dezembro é a data final, para que vocês decidam fazer esse compartilhamento de dados, né? Caso não façam, a gente entende que a empresa não tem mais interesse de continuar no Pacto Global e há um desligamento automático. Então, é muito importante que vocês se atentem a enviar anualmente, a partir do ano que vem, caso vocês tenham entrado esse ano no Pacto Global, né, a comunicação de progresso. Seguindo aqui, então, gente, a gente fala sobre um tema que é de muito interesse de vocês, que é como comunicar a adesão ao Pacto Global da ONU. A gente tem um toolkit de mídia pronto para vocês, com todos os materiais em alta resolução, as regras de uso de logo e artes aprovadas, textos de sugestão para que vocês possam utilizar corretamente os nossos ícones e fazer essa publicização de que agora são oficialmente participantes do Pacto Global. A gente pede que vocês se atentem principalmente à questão do uso do logo do Pacto Global, que é esse logo do globinho. Ele tem restrições de uso, tá? Tem regras de quando pode ou não ser utilizado, e mesmo que a priori possa, é necessário enviar uma amostra de como vocês gostariam de aplicar esse globo para o nosso escritório de Nova York. Entrando na área restrita do nosso site, vocês fazem ali o upload dessa amostra e pode levar até 3 semanas para aprovar ou não o uso do logo. Então, caso vocês tenham questões de prazo, a gente recomenda que não utilize, tá, o logo do Pacto Global, porque por questões de propriedade, né, de imagem, ela tem restrições e não é a rede local que faz a aprovação desse uso do logo, é a rede de Nova York, por isso pode levar um pouco mais de tempo.
Falando da área restrita do nosso site, né, ali unglobalcompact.org/login, vocês provavelmente são os pontos de contato da empresa de vocês no Pacto Global, porque se vocês receberam nosso e-mail de boas-vindas, é porque você é um ponto de contato, se foi encaminhado para você, é porque o seu colega que encaminhou é o ponto de contato, né? E a gente pede que vocês tenham, para cada empresa, pelo menos 3 pontos de contato, porque existem alterações de cargos, né, alterações de pessoal na empresa, e a gente precisa ter sempre alguém para poder entrar em contato na empresa de vocês, para poder mandar os nossos e-mails. E por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente só entra em contato, só manda e-mail para vocês, se nos for permitido por meio do cadastro ali na nossa área restrita. Então, peço que reforcem a necessidade de fazer a criação de um ponto de contato na área do nosso site, no unglobalcompact.org/login, e lá vocês conseguem tanto criar um usuário para um colega de trabalho, quanto o colega criar do zero o seu cadastro e se tornar ponto de contato. Caso tenha ficado confuso, peço que vocês coloquem aqui no chat, a gente já está chegando no fim, só trazendo novamente. Nesse site é onde vocês fazem a gestão da conta de vocês, é onde vocês pedem a autorização do uso do logo, é onde faz o upload da comunicação de progresso e também outras informações importantes e relevantes para a empresa de vocês. Nós somos super ativos nas redes sociais, então se vocês quiserem nos seguir, principalmente no LinkedIn e no Instagram, a gente também compartilha bastante informação por lá. E com isso, a gente se despede, deixando o nosso último slide, deixando disponível também para dúvidas, caso vocês tenham, os nossos contatos. Se vocês desejarem entrar em contato diretamente com alguém de plataforma, de movimento, vocês podem, estão livres aqui, tá? Estão os nossos contatos. Se não souberem com quem gostariam de falar, basta enviar para engajamento@pactoglobal.org.br, que a gente aciona vocês por lá, atende vocês por lá, para que vocês consigam ter todas as questões sanadas. É isso, pessoal. Muito obrigada pela participação nesse dia, nessa sexta-feira. Sejam novamente muito bem-vindos aqui ao Pacto Global. Vamos ficar disponíveis por mais alguns minutos, caso vocês tenham dúvidas. E se não tiverem, a gente fica à disposição para quando precisarem. Muito obrigada mesmo. E vou parar aqui de compartilhar, vou salvar, e logo menos a gente envia para vocês um e-mail com todas essas informações, conforme prometido.